Continuando na nossa aula sobre o Apocalipse, parte por parte, versículos por versículo, eu quero falar para você que neste vídeo nós vamos estar aqui falando um pouco sobre a questão da grande operação do erro, que ela se aproxima com mais veemência, e também falar que esta operação do erro já está na Terra há muito tempo. Então, para quem não acompanhou, quem não está acompanhando as nossas aulas anteriores, você pode estar procurando aqui mesmo no canal Apocalipse, aula 1, 2, 3. Nós damos continuidade a esta aula, número 4, e a gente vai estar falando aqui algo que está chamando a atenção nesses últimos dias sobre um meteoro, meteorito, um cometa, que diz a imprensa, diz a NASA, que ele está em rota da Terra. Provavelmente por esses dias irá se aproximar muito da Terra, de acordo com essa informação da NASA e das agências espaciais. Muitas pessoas têm feito diversos comentários sobre este meteoro, meteorito ou um cometa, sendo que ele, de acordo com essas pessoas, não se trata de um cometa qualquer, ou até mesmo um asteroide qualquer. Ele simplesmente se define a sua rota, ele muda de direção, como se ele tivesse propulsores a jatos para conseguir se movimentar na galáxia e assim por diante. Mas vamos mostrar para vocês o que as escrituras falam sobre esta grande operação do erro. Desde a época em que o apóstolo João escreveu sobre o livro do Apocalipse na ilha chamada Patmos, que ele foi preso por amor a Cristo, por volta do ano 90, 96, quando ele começa a ter as visões, revelações, e começou a escrever no seu livro chamado Livro da Revelação. João, no livro do Apocalipse, relata que nos últimos tempos nós teríamos uma grande operação do erro, juntamente com a apostasia que nós também estamos tratando dentro desse estudo. Agora, o que me chama a atenção é que as pessoas preferem acreditar na mentira do que acreditar na verdade. Apesar que a Bíblia ela já falava sobre isso há muito tempo atrás. Todos nós sabemos que esse sistema solar que foi ensinado para a gente nas escolas, que é ensinado nas faculdades, nas galáxias, etc., tudo isso é uma grande farsa e uma grande mentira. Sabemos muito bem que a Terra não tem o formato de uma bola redonda com água grudada dentro dela, girando a mais de 1.666 km por hora. Há muitas evidências e comprovações verídicas que a Terra não tem esse tipo de formato. E é claro que nós temos aí uma grande cúpula, um grande domo sobre nós que nos protege das águas primordiais acima do grande firmamento. Quando o Criador ele criou esse reino, o reino material, o reino físico, automaticamente ele criou em todo o cosmos, em todo o universo limitado, que as pessoas pensam que o universo é ilimitado, mas ele tem um limite, dentro do cubo de quartzo. Nós sabemos muito bem que dentro do cubo do quartzo, o Criador criou a Terra estacionária, fixa, e é claro, com um grande domo sobre ela, que ela não é uma bola giratória. Falando sobre isso, que não inclusive dando aqui uma pincelada sobre este assunto, não é o assunto tratar sobre a questão da Terra em si, mas falar para vocês dessa grande operação do erro. As pessoas acreditam em extraterrestre, vidas em outros planetas, que as pessoas estão conseguindo chegar até Marte e que os governos milionários do mundo, a elite do mundo, está construindo bunkers subterrâneos para chegar nesses locais, gastando fortunas e fortunas para criar bunker subterrâneo aqui e futuramente se deslocar através de foguetes a jato para esses locais, até mesmo Marte. Mas a gente sabe que tudo é mentira, porque nada passa do domo e nada entra no domo se não for a permissão do Criador. Então as pessoas estão no alvoroço só, né? As pessoas que acreditam nessa grande operação do erro, que esse asteroide está se aproximando da Terra, mas que provavelmente esse Atlas seria, então, uma grande nave espacial, do tamanho ali praticamente de uma cidade dos Estados Unidos, Nova Jersey. E ali diz que este grande asteroide poderia ter uma civilização avançada dentro dele que está se aproximando da Terra, a qual, há um tempo atrás, alguns telescópios do mundo, da NASA, né, tipo o Hubble, fez contato com esses seres alienígenas, né, que vivem em outros mundos, etc., que estão se aproximando da Terra.
Nós já estudamos também, nós vamos até tratar assuntos sobre as cartas INWO, de World Order, da Nova Ordem Mundial, criado por Steve Jackson em 1996. E o que me chama a atenção é que uma dessas cartas trata exatamente de uma grande nave espacial em formato de um meteoro, mais ou menos, que irá se aproximar da Terra. Isso aí você pode ver claramente nas cartas do jogo INWO. E aí então se manifesta um ser alienígena que entrega para os governos do mundo, que os governos vão estar quebrados financeiramente. Nós estamos vendo que o mundo está sendo quebrado, né? As nações não estão produzindo o suficiente, a riqueza está cada dia mais nos braços, nas mãos daqueles que têm o poder, e o pobre ficando cada vez mais pobre, e a gente passando cada vez mais problemas. Então, a gente vê que esse anúncio dos Illuminati, da nova ordem mundial, já vem falando aí há bastante tempo, desde a época de Steve Jackson. Agora, olha que coisa interessante. Gente, preste atenção. A Bíblia fala que haverá uma grande operação do erro, apesar que nós já vivemos essa grande operação do erro. Mas essa grande operação do erro que está se aproximando categoricamente agora, poderá ser que seja esse asteroide, ou pode ser que tudo isso seja apenas cortina de fumaça, que isso vai passar e daqui a pouco eles vão inventar uma outra história para que o gado, para que o povo, ele fique alienado com outros assuntos, com outras coisas, para que fiquem desapercebidos do foco que é as Escrituras e a volta do Cristo. Vamos observar o que diz as Escrituras. Para aqueles que creem nas Escrituras, você vê no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 ao 12, que diz assim: a vinda do iníquo segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentiras, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Então nós observamos categoricamente que no livro de 2 Tessalonicenses a Bíblia já deixa claro que a operação do erro já existe, que a iniquidade já existe, o cenário, o palco já está montado para a grande manifestação desse ser, desse líder iluminado que vai vir para a Terra trazer ali uma solução para toda a Terra. Haverá um período que a Bíblia chama de falsa paz. E é muito lembrado pelo primeiro cavalo branco do capítulo 6 do livro do Apocalipse, que tem um arco e ele sai vitorioso para vencer. Algumas pessoas fazem uma interpretação um pouco forçada, dizendo que este primeiro cavaleiro do capítulo 6 do livro do Apocalipse seria a manifestação gloriosa do Cristo ressurreto. Porque, na realidade, Cristo está sendo representado no capítulo 19, porque ali você vê também um cavalo branco, e esse representa a paz, e nas suas vestes está escrito, na sua perna, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Então, vamos ver aqui o que as Escrituras também contam no livro de Romanos sobre essa grande operação do erro. E muitas pessoas estão acreditando, viu, gente? E muitas pessoas vão acreditar. Hoje nós temos a inteligência artificiais, chat GPT e outros sites que as pessoas estão tirando desses sites, né, conversando com esse site como se fosse psicólogo, pegando orientação, ao invés de pegar orientação com Deus, com o Criador, e dobrar os seus joelhos e conversar com o Criador, eles conversam com uma máquina, com o site GPT para tentar confortar aparentemente ali as suas necessidades, né? Isso é muito preocupante. Mas Romanos também fala algo sobre esta grande operação do erro, e você que está disperso, você precisa estar atento para esta grande mentira que se aproxima. Romanos 1, 24, 26 a 28. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Quer dizer, na realidade não é Deus em si, mas as próprias pessoas que trilham o seu caminho e querem fazer a sua jornada até a cidade celestial. Você tem diversas religiões, e nós não estamos aqui pregando nenhum tipo de religião, nós não frequentamos templos religiosos, porque as Escrituras dizem que nós somos a igreja do Cristo ressurreto, e Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Mas no livro de João 3, 19 a 20 também nos deixa um alerta. Diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras sejam reprovadas.
Então isso aqui é a grande operação do erro. 1 Timóteo 4, 1 ao 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a própria consciência. Isaías 66, 3 ao 4 diz assim: assim como eles escolheram os seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações, também eu escolherei o seu engano e trarei sobre eles o que temem, porque clamei e ninguém respondeu, falei e não ouviram. A palavra de Deus é clara sobre esta grande operação do erro. Então, gente, se esse asteroide direcionável, propulsores, ou que seja uma civilização alienígena, etc., que eu não acredito nisso, mas caso isso se manifeste e seja verdade, entre aspas, pode ter certeza que esses seres não vêm de uma galáxia superior ou de um mundo superior. Sim, pode ser considerado como seres elevados em pensamentos, em tecnologia, porque os anjos caídos, como nós vemos em Gênesis, no capítulo 6, também no livro de Enoque, fala sobre os Néfenis, né, sobre os anjos que se rebelaram, e quando eles vieram para a Terra, eles ensinaram aos homens todo o sortilégio de coisas, ensinou o homem a fabricar armas, ensinou as mulheres a fazer todo tipo de abominação com seu próprio corpo, e uma série de coisas que esses anjos caídos ensinaram aos homens, ou seja, a humanidade é refém desses seres irresponsáveis que nós observamos aí na própria Bíblia, que a Bíblia deixa claro sobre este período dessa grande operação do erro. Então, esses seres nada é mais do que os próprios demônios, a mentira e o engano de Satanás, para manter as pessoas dentro do aprisco, dentro da mentira, para que se percam, porque esta é a grande batalha. Satanás, ele quer a nossa alma, porque sabe que nós somos seres espiritual e temos uma alma, e a alma é imortal. Bom, agora na próxima aula vamos dar continuidade falando mais um pouco sobre apostasia. Assista os vídeos, comente e, é claro, não deixe de se inscrever no canal. Na próxima aula, no próximo vídeo, vamos tratar exatamente sobre alguns assuntos mais complexos e, inclusive, estamos falando um pouquinho sobre o evolucionismo e sobre a paleontologia. E mostrando para vocês que a teoria de Charles Darwin é uma teoria falha, que não tem argumento nenhum, e, é claro, o criacionismo ele é mais favorável, é mais plausível do que a visão evolucionista. Até a próxima aula.